Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês aí? Joia? Hoje nós estamos aqui, por sinal, já 1º de janeiro de 2023. Queremos deixar aí hoje nesse canal um pouquinho dos 2 anos, né, que já se passaram, né, desde 2020, quando nós perdemos, né, eu perdi meu sogro, pai da minha esposa, e a gente teve 2 anos aí que foi um processo, né? Principalmente para minha esposa, das irmãs dela, da mãe dela, porque não foram momentos fáceis, né? Há pessoas que entendem que o luto, para alguns, deve ser até rápido ou não, enfim. Mas cada um tem sua maneira de enfrentar o luto, né? E no caso deles não foi assim fácil superar. Até hoje não está sendo, porque ele era uma pessoa que não somente amada e querida pela família, mas era amado e querido por todos da cidade lá de Espera Feliz, né, por onde passou. Uma pessoa que aprendeu a servir e viveu servindo as pessoas, uma vida toda. E deixou marcas pela forma dele ser, o carinho, o amor, a humildade dele, a simplicidade. Quando a gente olhava para ele, a gente não via, não parecia ser aquele homem que, pelo título, né? Ah, doutor Maurélio, médico. Não, pelo contrário, era um ser humano formidável. E faz falta. Mas, assim, durante esses 2 anos que já se passaram, graças a Deus, que Deus tem trabalhado isso no nosso coração, no coração da minha esposa, confortando, tendo a certeza de que Ele está num lugar melhor que a gente, que é com o Senhor, nos braços do Senhor. Então, assim, tudo isso serviu de experiência para nós, principalmente para minha esposa, né? E para as irmãs dela, para a mãe dela. O nosso primeiro Natal depois da perca foi assim, nos alegramos, mas mesmo assim a lembrança vinha. A lembrança vinha, o choro vinha, porque assim, até hoje, às vezes a minha esposa vê alguma foto, vê algum vídeo, ela se emociona, alguma atitude, alguma coisa que ele gostava, e vem à mente, né? Alguma coisa que a gente faz, que lembra ele, que ele gostava. Ele era uma pessoa muito simples, ele gostava de lanchar, ele gostava de passear, pizza, bem lembro, filmes. Uma pessoa simples. Mas o mais interessante é que com toda essa simplicidade, até mesmo o conforto dele, às vezes, dele estar lá, curtindo um filme dele, lanchando, se alguém chegasse lá, ele não media esforço para atender, e não mudava a cara, não mudava o semblante, tratava com alegria. Não oscilava. Isso, ele não oscilava, ele não mudava de temperamento, ele não mudava de face, sabe? Porque chegou uma pessoa que agora, na hora que eu estou descansando, não. Ele sempre estava em prontidão para qualquer pessoa, e ele tinha prazer, sabe, gente? Prazer de conversar com o ser humano, com pessoas. Ele tinha alegria de ver pessoas diferentes, ter contato com pessoas. O Márcio até teve um dia que chegou aqui em casa e falou: Jamine, tem um rapaz aqui na cidade que me parou, falou: rapaz, seu sogro era um pai, porque o que ele fez para mim no chalé, eu não me recordo muito, parece que ele precisava de um atestado, né? De um atestado médico, porque ele precisava se afastar um período lá da empresa dele, né? E incrível que aqui na cidade ele procurou alguns médicos e nenhum falou que podia fazer para ele, que não tinha como. E aí isso estava complicando a vida dele, porque ele precisava dessa licença para poder olhar a questão da saúde dele. Foi quando alguém falou para ele assim: ó, tem um médico lá no chalé, doutor Maurélio, procura ele que ele vai resolver seu problema. Vai resolver. E aí ele conta que quando ele foi lá procurá-lo, no posto lá que ele atendia, no posto de saúde, ele ficou aguardando. Chegou lá, perguntou se o doutor Maurélio ia atender naquele dia. O pessoal assim: ele vai atender hoje, daqui a pouco ele está chegando. E aí ele ficou esperando. Quando o doutor Maurélio chegou, ele não conhecia quem era. Ele ouviu as pessoas falando: lá, o doutor chegou, o doutor chegou. E ele tentando procurar, ver quem era esse doutor, porque na mente dele, como todos nós também sabemos, a gente imagina um médico que com um jaleco branco, todo de branquinho, com a bolsinha, todo aquele
né, como um médico mesmo se traje, né? Aí ele, cadê? Não via, não, cadê? Aí ele perguntou, cadê o doutor? Aí alguém apontou, aquele ali. Quando olhou, era um homem. Tava uma calça jeans, uma camisinha, não sei se era polo, de bonezinho e um sapatinho. Um homem simples, não se vestia como médico. Enfim, estava no meio da multidão, no meio do povo. E ele falou assim, aquele que é médico, sim, que é o doutor? Ele que é o doutor Maurélio. E aí ele esperou. O doutor Maurélio entrou, foi atendendo por um. Quando chegou a vez dele, ele relatou a história pro doutor Maurélio, a situação dele. E ele simplesmente falou o seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer para você sim. Você precisa do atestado? Sim, doutor, preciso para quantos dias? Preciso para 15. E o doutor Maurélio falou assim, vou fazer o seguinte, eu vou te dar mais, eu vou fazer as contas aqui, eu vou te dar 30 dias a mais, tá bom para você assim? Não, não vai ajudar demais, não, 30 dias. E deu 30 dias para ele atestado e ele resolveu a vida dele. E ele depois perguntou, quanto que eu te pago? Ele disse, nada, não tem que pagar nada não. Isso é o meu dever. É o meu dever. Apesar que, claro, ele estava num postinho de saúde atendendo todos, porque ele estava ali a serviço da prefeitura. Mas eu falo, gente, eu convivi com ele durante 10 anos. Sou casado com ela há quase 11 anos. Gente, ele não media esforço para servir ninguém. Se a pessoa precisasse de uma consulta, alguma coisa na rua, ele pegava um papel, qualquer coisa na rua. O pessoal até comentava que ele pegava papel de padaria e receitava e dava para as pessoas. Se precisava de socorrer uma pessoa, ele socorria e não fazia questão de receber. Quanto que é nada, ele não fazia. Ele tinha um coração doador, um coração de amor. Eu não estou dizendo para os profissionais que não deva se cobrar nada, que tem que ser tudo de graça, não. Mas, gente, nós temos que aprender. Ele exercia medicina por amor. Exatamente. Nós temos que entender, gente, que a gente precisa ajudar o próximo, aquele que é necessitado. Nem todo mundo vai ter condição, às vezes, de um socorro, e ele tinha esse amor. E quanto mais a pessoa era pobre, simples, ele amava, ele se preocupava com essas pessoas. Não que ele não gostasse, ele tinha muitos amigos, pessoas de recurso bem, mas ele amava a todos, gostava de todos. Ele sentia alegria de ver a casa dele lotada de gente, a cozinha dele, com as pessoas sentadas lá. Ele não tinha... Se você chegasse lá, podia jantar com ele, almoçar com ele. Ele tinha prazer, gente. Eu falo porque eu convivi com ele, eu sei do que eu tô falando. Um homem como ele eu ainda não achei. Não tô desmerecendo ninguém. Não tô desmerecendo, eu sei que tem gente boa, mas eu ainda não conheci. Da maneira como ele, não. Se o Márcio conviveu com ele 10 anos, imagina eu, desde bebê, né? Então, assim, meu pai era tudo isso que o Márcio falou. E, assim, eu tive a minha infância, a minha adolescência maravilhosa, sabe? As lembranças. Eu lembro que dava 25, que era o Natal. Chegava o dia 26, 27, o pai já tava doido pra ir pra praia. Entendeu? Aí a família toda, ele sempre gostou de praia, tirar as férias. Me recordo também muito do pai, eu fazendo estágio em Caiana, eu indo com o pai, ele ia de lá, de Espera Feliz a Caiana, conversando comigo, me dando conselhos, falando da área de serviço social. Teve um dia que ele tinha terminado já de atender todo mundo no postinho. E eu ainda não tinha terminado meu estágio. Aí, tadinho, ele não foi embora para Espera Feliz, ficou me esperando. Ele falou, não, filho, eu vou te esperar. Ficou lá esperando, gente. E ele tinha que atender mais paciente em Espera Feliz, mas ficou me esperando. Então, assim, um queijo que eu como, eu lembro dele. Um filme que passa de ação, ele amava, eu lembro. Então, assim, são muitas coisas, sabe? Eu lembro uma vez que eu passei mal aqui em Lajinha, eu tava grávida da Alicia. Tinha tomado aquela vacina da gripe, passei um mal, que eu não aguentava ver o dia, a claridade. Ele saiu de Espera Feliz e veio me buscar, gente, no horário de 12:00 e pouco. Ele saiu de lá de Espera Feliz, veio aqui em Lajinha me buscar, chegou aqui 12:00 e pouco e fomos. E assim, chegou em Espera Feliz e a gente tinha que atender ainda. Eu falei, meu Deus, esse é meu pai, cara. Então, assim, hoje eu consigo falar pra vocês com alegria no meu coração. Se fosse uns tempos pra trás, eu só chorava. Mas hoje eu falo com alegria, que eu tenho orgulho de
ser filha de Dr. Maurélio. Tenho orgulho de ser filha de Dona Misma, entendeu? E assim, o legado que meu pai deixou para nós é maravilhoso, porque onde eu vou, onde eu passo, as pessoas, seu pai, maravilhoso, seu pai, graças a Deus, entendeu? Que ninguém eu vejo falar mal dele, só bem. Então, se nós filhos formos um pouquinho que o pai foi, já, entendeu? Porque ele nos ensinou a amar o próximo, nos ensinou a ter caráter, a ser honesto, temente ao Senhor, entendeu? Tudo isso. Então, assim, meu pai amava os netos. Os netos, nossa, era o xodó para ele. Então, ele me chamava de Mini. Minha mãe conta que quando ele me chegasse do hospital de plantão, quando chegasse, eu vinha e dormia aqui em cima dele aqui, minha mãe falava, Maurélio, vai tomar um banho, você chegou do hospital agora, essa menina deitada, entendeu? Então, assim, pequenininha. Então, tenho boas recordações com meu pai. Meu pai, assim, ele e minha mãe eram uma potência, entendeu? Eu olhava para os dois assim, eu me sentia orgulhosa. Me sinto orgulhosa da minha mãe pela mulher que ela é, entendeu? Ela, quando soube que o pai faleceu no dia 31, hora nenhuma eu vi minha mãe murmurar isso aqui. Minha mãe sempre orando, gente. Minha irmã perdeu o marido no dia 27, a Sandra. Ela ajoelhou e agradeceu a Deus pelos dias que Deus deu ela com o Vanderlei, entendeu? Então, assim, são mulheres de fé, guerreiras ali, porque, como diz a amiga da Sandra lá, no aniversário que teve da minha mãe, Sandra, se fosse eu não sei se eu aguentaria igual você tá aguentando. E mas sabe, a Sandra vive rindo, a Sandra é alegre, é feliz, entendeu? Ela não oscila também. Verdade. Então, assim, é Deus que tem sustentado, porque não é fácil, gente. Perder quem a gente ama não é fácil. Falar assim, fácil não é. A gente costuma falar assim, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Vai passar pelo que a pessoa passou. Muitas pessoas perderam. Teve gente que enterrou 7 da família de Covid, né? Essa doença veio devastando tudo mesmo. Mas a gente tem que entender que tudo tem a permissão de Deus. É assim que eu creio. Tudo tem a permissão de Deus. Então Deus já sabe lá na frente, já vê lá na frente. E outra coisa, se a gente fala e a gente lê na Bíblia que o céu não tem dor, não tem choro, não tem tristeza, o que mais que a gente quer? Lá é o melhor lugar mesmo. Aqui, ó, eu tenho dor, eu tenho tristeza, eu choro, entendeu? Todo dia eu tenho que pedir as misericórdias de Deus na minha vida. Às vezes a gente fica chateado com um vizinho, com isso, com aquilo, todo dia, e lá não. Então, assim, gente, esse 2020 pra gente que passou foi um ano, assim, de aprendizado. Foi de aprendizado também. E essa Covid foi tudo novo pra gente, né? Mas foi de aprendizado. E hoje eu consigo olhar para as fotos do meu pai assim com alegria, sorriso no rosto, entendeu? Porque meu pai era o cara, gente. E meu cunhado também, né? Eu me recordo muito do Vanderlei me levando várias vezes, ele e Inês, lá em Manhuaçu para eu colocar mega ré. Então, assim, várias vezes já levou a gente em Caparó em festa. E meu cunhado, nossa, eu me recordo uma vez que a Alicia caiu da escada, Sara caiu da escada. Eu tava colocando roupa no varal dela lá em Espera Feliz. O Vanderlei tava trabalhando. Mas do nada não, gente. Que isso? Foi Deus. O Vanderlei apareceu lá na casa da mãe. A Sara caiu, ficou parada no 3º degrau, o Vilotrol foi lá no último degrau. A Sara começou a sangrar pelo nariz, o Vanderlei passou, pegou ela no colo, correu pro hospital, chegou no hospital de Espera Feliz, ficou os médicos estagiários olhando, ele passou a mão nela, só correndo no corredor, entramos dentro do carro, eu, ele e Inês, fomos pra Carangola, chegou em Carangola, ele
resolveu tudo. Aí o médico já pegou, já fez tomografia, já fez isso, aquilo e resolveu. Aí nós ficamos no hospital 3 dias. Tô resumindo, tá, gente? Aí, no último dia pra vir embora, faltando um dia pra vir embora, no outro dia ele foi buscar a gente. O dinheiro que ele tava no bolso, ele pagou o hospital pra tirar a Sara. Porque cobraram. Falaram assim, ó, vou ter que cobrar algumas despesazinhas. O dinheiro que ele tava, ele pagou. Então, assim, meu cunhado também faz falta, mas eu sei que ele tá melhor do que nós também, né? Então, assim, é isso que eu falo pra vocês. Amem mais, abracem mais, curtem bastante. E principalmente Jesus, gente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele... Então, gente, assim, o que a minha esposa também tá falando aí, só assim, nesse canal de hoje, né, nesse vídeo de hoje, a gente vai estar passando aí uns vídeos no dia, né, no período lá de 2020, no período antes do Natal, né, que nós estávamos lá, né, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor com cânticos. Vocês vão estar vendo isso aí, que no momento assim de luta que estávamos passando ali, tanto com a situação do Vanderlei, como ela acabou de citar, do cunhado dela, né, e do meu sogro, né, o pai dela. Então assim, nós estamos lá adorando o Senhor, a família, glorificando. Oi, gente, eu aqui pensando aqui agora, não tô querendo assim engrandecer jamais, Deus me livre, porque eu sei que nesse mundo tem muitas mulheres guerreiras, mas dentro da minha casa tem mulher guerreira, tá? A minha irmã Eulália também passou uma com o marido dela. O marido dela deu câncer, sabe? Tava praticamente estado final mesmo. Terminal, né? E assim, minha mãe pegou ele, orando com ele, ungindo ele todo dia, colocando ele para ler a Bíblia, sabe? E Eulália ali, cara, Eulália com a Yasmin pequenininha, Eulália tendo que dar aula, teve que tirar licença. Mas Deus deu vitória ao Leone, Deus tem um propósito na vida do Leone. Hoje, às vezes na época eu não entendia, mas hoje, entendeu? Eu acho que, eu acho, né? Eu não sei, Deus tem um propósito na vida dele. Porque nada acontece por acaso, gente, tudo é Deus. Então, assim, graças a Deus, somos de fé, somos cristãs, sim. Sabemos adorar o nosso Deus, ganhamos as batalhas no joelho, sim, entendeu? E Deus tem nos sustentado. Amém. Então, gente, é isso aí. A gente quis compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência que nos marcou bastante. E graças a Deus, Deus tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos fortalecido. A minha casa aqui, minha família, minha esposa, os meus filhos. Eu agradeço a Deus todos os dias pelos meus filhos, pela vida da Sara, pela vida da Alice e da vida do Benjamin, né? E graças a Deus, nós tivemos agora no Natal, lá na casa da minha sogra, foi maravilhoso, foi muito bom estar junto lá com ela, com os meus cunhados e cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, foi uma bênção. Mas o que a gente quer deixar para vocês é o seguinte, se apeguem a Deus, gente, porque a nossa vida, ela é um sopro. É um sopro. A Bíblia fala que nós somos como a erva do campo. Hoje você nasce, cresce, depois morre. Então, assim, é um ciclo. Agora, a gente precisa entender que existe uma eternidade. E essa eternidade, para onde a gente vai? Será que é uma eternidade de alegria ou uma eternidade de tristeza? Uma eternidade de alívio ou uma eternidade de sofrimento? Então, a gente precisa entender isso, entender que nós precisamos de Jesus. Nós necessitamos de Jesus. Como a minha esposa acabou de dizer, Jesus é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Tá? Então não há outro caminho. Somente o caminho que nos leva à vida eterna é Jesus. Então tudo isso, nós estamos aqui hoje, nós estamos conseguindo superar tudo isso, é porque Jesus está nos ajudando através do seu Espírito Santo. Ele está dentro de nós, nos confortando, nos consolando, trazendo alegria ao nosso coração, trazendo motivo para estarmos vivendo debaixo da presença dele, debaixo da vontade dele, porque um dia ele vai nos buscar. E a vinda dele está próxima. Então a gente precisa colocar a nossa vida no altar do Senhor e dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Nós vamos passar para vocês os vídeos aí, dos momentos que nós tivemos de louvor e adoração no Natal de 2020, que sirva de edificação para você, tá?
E depois a gente também vai passar uns slides, algumas fotos de momentos com o nosso querido, nosso amado Dr. Maurélio, né? Meu querido sogro, pai da minha esposa, uma pessoa que a gente nunca vai esquecer. Nunca, nunca, porque ele vai deixar, ele deixou saudades. A Bíblia fala que houve um rei que deixou saudades, porque era um homem bom, era um homem que servia o povo. Eu não lembro qual é o nome do rei, mas a Bíblia também fala de um rei também que foi mau, que fez coisas perversas. E a Bíblia fala que ele não deixou saudade. Então, quando a pessoa é boa e deixa um legado, a gente não esquece. Não esquece nunca, nunca. A memória fica sempre aquecida e viva a respeito daquela pessoa. E tudo que ele fez que sirva para nós de aprendizado, ele fez o que Jesus nos ensinou. A servir as pessoas, ajudar as pessoas, amar as pessoas como a nós mesmos. A gente precisa tirar de nós esse egoísmo que a gente tem. De tudo tem que ser para mim. Tudo é para mim. O conforto é para mim, o bem-estar é para mim. O resto é resto. Não é assim, gente. Nós não somos solitários, nós não somos ermitões. Nós estamos no mundo ao redor de pessoas. Um depende do outro, eu dependo do próximo, o próximo depende de mim. E a gente vai se servindo ao outro e Deus vai abençoando. Então é isso que sirva de lição, essa mensagem. Tá bom? Queremos desejar para vocês um feliz ano novo, tá? Hoje é 1º de janeiro, estamos gravando de madrugada, tá? Queremos deixar para você um feliz ano novo de 2023 com muita paz, muita alegria, o amor de Deus no coração de vocês, tá? Que Deus abençoe vocês. Leiam a Bíblia, meditem e orem bastante. Seja íntimo de Deus esse ano. Ame Jesus, curte Jesus. Fiquem na paz, deixe o seu like, tá bom? Se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau! And I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are, I know where you are. And I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are, I know where you are. Da serpente, que eu poucos dias eu vi eu não vou falar religião, vocês vão saber, que ele pregava e dizia assim: olha, vocês não dão valor a Maria, não? Pois aqui, leu um versículo em Gênesis, que da semente da mulher, aí falou, ela é a única que pode pisar
a cabeça da serpente, que é Satanás, por isso que ela tem que ser adorada. E eu falei, coitada, como ele interpretou, como tem muita gente interpretando a Bíblia errado, e a Bíblia é tão fácil. O Espírito Santo revela, ele mostra, né? E da semente da mulher, ali ele querendo dizer que Maria que esmagaria a cabeça da serpente. Mas foi da semente da mulher que nasceu o Salvador, para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse. E eu tive a oportunidade de falar com uma amiga minha, olha, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer. Podem, quem quiser dizer que a Bíblia é um livro como outro, é isso e aquilo. A Bíblia resistiu, vem resistindo há mais de 2000 anos. Muitos livros foram queimados, fogueiras e mais fogueira, perseguição, mas ninguém conseguiu destruir a Bíblia, porque a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Outro dia eu estava conversando com um rapaz e ele dizia assim, mas dona Misma, olha só,